E eu entendo que o CRB, nas contratações que realizou, até onde acredito, não tenho aqui base, documentos, mas acredito que o CRB ele não fez loucuras nas contratações. Até extensão de vínculo com alguns atletas, como no caso do Mikael, são coisas que podem ser contestadas, né? Pode ser sim, né, para nós aqui, mas estamos falando de um fluxo anual em que dá para o CRB fazer um investimento bem mais eficiente no ano que vem. E que agora, diferentemente do que foi em 2025, porque agora não tem mais desculpa. A única coisa que eu poderia colocar aqui como um contraponto na análise do Moraes e na sua análise, Alan, e de muitos torcedores do CRB em relação a Ari Barros, é o fato dele ter entrado no CRB no meio de uma temporada. E reconheço que os nomes que ele trouxe para o setor de ataque são nomes que não surtiram efeito. Se você pega Facundo Barceló, se você pega o Breno Herculano, o Mikael entrou nessa onda aí como se fosse assim um menos difícil de aceitar uma situação de saída, mas os outros eles não deixam saudade para o torcedor. Então assim, se a gente olhar o que o Ari Barros teve de participação em termos de indicações, ficou abaixo daquilo que o CRB precisava, concordo plenamente com vocês. Só que agora não tem mais a desculpa, assim posso colocar, de dizer que não participou do início do planejamento. Agora ele já conhece qual será o planejamento, ele já sabe quais são as metas do clube, ele já sabe o aporte que o clube tem disponível para poder investir, então ele já deve, no mínimo, nesse exato momento, para poder salvar um pouco essa imagem que ficou, que não foi, eu não estou falando de unanimidade, viu, gente? Mas eu estou falando assim, de que uma grande parcela não concordou com a permanência dele. Ele tem agora a oportunidade de tentar mudar isso. É a última oportunidade quando se fala de Ari Barros e CRB. Porque as indicações dele, de fato, são indicações que, no contexto geral, um ou outro atleta pode ter ali sobressaído bem, mas no contexto geral, esses jogadores eles não atenderam às expectativas que o CRB precisava. Talvez se o CRB tivesse sido até... Agora a gente vai ficar no campo do achismo, mas talvez se o CRB tivesse sido mais assertivo nas contratações, na abertura de janela, já com Ari Barros, talvez estivéssemos falando de uma equipe que conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não estou colocando responsabilidade nele, total, entendeu? Mas estou dizendo assim, que na função dele, ele tinha também, por uma questão de necessidade, mesmo chegando no início da temporada, em fazer indicações que pudessem dar uma contrapartida mais eficiente, mais satisfatória para o CRB, pelo investimento que o CRB estava fazendo. E agora essa situação, pelo menos para mim, ela cai totalmente de narrativa se ele errar de novo, porque ele participa de um início de planejamento. E se de repente o time não decola, não faz competições. E eu não estou falando de decolar com conquista de Alagoano, não, porque o torcedor do CRB não está mais satisfeito só com esse negócio de conquista de Alagoano, não. Eu, pelo contrário, eu não vou utilizar aqui um discurso de menosprezo. Quem me conhece sabe, eu não gosto de menosprezar. Eu tento ser o mais justo possível, mas também não me esquivo de colocar o ponto de vista a respeito de alguns aspectos. Mas o torcedor do CRB, ele está pouco se importando com conquista de título alagoano, porque ele já conquistou tantos títulos estaduais que, para ele, campeonato alagoano deixou de ser novidade. O que o torcedor do CRB está esperando neste exato momento são conquistas, de fato, à altura de toda essa atmosfera que gira em torno do clube, de ser o melhor clube de Alagoas, de ser a equipe que está ali na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, em termos de posicionamento em competições que está disputando, é o que está mais perto da Série A hoje. O que o torcedor do CRB está esperando é isso. Não adianta tentar consertar uma situação em cima apenas de uma conquista de título alagoano. E olha, que eu não estou desmerecendo o nosso produto, não. Se tem um cara, Moraes, que é defensor de campeonato estadual, esse cara sou eu. Mas eu peço que vocês me compreendam na situação do que eu estou falando, quando eu digo que o CRB e o torcedor do CRB, ele já não se contenta apenas com o título alagoano. Ele até entende que é obrigação ganhar o título alagoano, porque deixou de ser novidade para o CRB nos últimos anos. Então, eu não estou falando nenhuma mentira. Então, aquela coisa do roteiro de conquistou o Campeonato Alagoano, aí vai na Copa do Brasil até certo ponto, ganha um bom dinheiro. A Copa do Nordeste entra na fase de grupos. Quando consegue passar, vai chegar no jogo decisivo bacana, dá ali um público bacana. Mas quando chega na Série B do Campeonato Brasileiro, aí é a equipe amarela.
Entendeu? Aí a equipe não consegue o acesso. Então é isso que o torcedor do CRB, eu tenho certeza, ou boa parte da torcida, não vou falar no geral, se incomoda. Então eu gostaria de fazer esse comentário em cima da fala do Barroca. Acredito que ele mereceu, deu uma retomada nos resultados recentes, com a condição até, de certa forma, de valorização. Ele foi, inclusive, especulado, né, em outras equipes, no momento em que conseguiu manter o CRB aí 7, 8 jogos sem perder. Então ele conseguiu, dentro de campo, recuperar aquilo que eu, sinceramente, não acreditaria que ele pudesse fazer, que foi fazer a equipe jogar, fazer a equipe, de certa forma, competir. Ganhou esse direito de renovação. Para mim, vi méritos para ele para isso. Buscou, aos 45 minutos do segundo tempo, uma reversão desse quadro. Só que eu espero agora de um CRB que passe um degrau. Eu acredito que boa parte da torcida do CRB também, porque ficar no mesmo degrau não significa muita coisa no quesito resultado, no quesito produto final.